Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje 21 de agosto de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, estamos gravando no meio da tarde desta sexta-feira, um programa inédito, fresquinho para você, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, TSI TV, CDN TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos aqui no programa, porque a gente está fazendo ele gravado no meio da tarde dessa sexta-feira, mas que a gente vai interagindo ali pelas redes ou eventualmente encaminhando aos participantes dessa nossa bancada especial desta sexta-feira. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou lá no nosso canal no YouTube. Finalizando uma semana muito especial, com um frio todo especial. Quem não gosta de frio, sugiro ir para debaixo das cobertas logo, vai piorar bastante nessa madrugada de novo. Para quem gosta, é um prato cheio para curtir de várias formas, seja com a estética do frio, né, que é se encher de roupas pesadonas, de abrir um bom vinho, de tomar um chocolate quente, um café, um chimarrão, de comer uma comida mais encorpada. Eu curto bastante o frio, em que pese eu acho que a idade está chegando para mim também, viu, gente? Não tenho mais a mesma tolerância de outrora, quando eu desafiava o frio, mas curtindo bastante esse finalzinho, porque sei que logo ali na frente vem o verão, vou morrer de saudade desse friozinho aí. É uma semana que marca a Semana do Patrimônio Histórico, né? Dia 17. É uma semana que marca o Dia Mundial da Fotografia, o Dia do Artista de circo também, né? De teatro, né? A gente viu aí homenagens ao Lima Duarte na noite de ontem, uma linda live realizada. O Lima com seus 90 anos, uma homenagem da Fernanda Montenegro, maravilhosa também, aos seus 90 anos. Então, uma semana a gente comemora e celebra a vida, né? A vida, seja através do pensamento vivo, seja também através do patrimônio material lá, aparentemente inerte. Uma semana onde deixa a vida o nosso queridíssimo Alceu Feijó. Ontem a gente fez uma homenagem especial do News à frente da bancada do Estação, junto com o Rodrigo Giacometti e o Felipe Kuhnbraun, lembrando de várias histórias e fazendo uma homenagem muito especial que a gente, evidentemente, reforça nesta sexta-feira à noite. Mas quando a gente fala, eu não sei o sentimento de vocês, largo isso para vocês também, mas eu conversava um pouco com a nossa prefeita ontem e ela dizendo assim, Rodrigo, eu não consegui sentir algo triste. E acho que esse é o sentimento de todos que tiveram a oportunidade de conhecer ele, inclusive os filhos dele. Que, claro, uma partida é, como egoístas que somos, sempre uma coisa pesada, penosa, mas o sentimento do dever cumprido, de tanta generosidade espalhada pela vida, de tantas coisas lindas construídas e deixadas para as próximas vidas que vêm por aí. É lindo demais e, claro, toda a poética de apenas 6 dias depois da morte da sua companheira de 70 anos de história, ele foi junto encontrar com ela lá. Uma bancada deliciosa para essa sexta-feira fria e é uma honra desde já poder contar com vocês nesse nosso programa. Karina Moraes, muito boa noite, Karina. Boa noite, Rodrigo. Muito legal estar aqui com vocês. Ângelo Reinhaber, que tem um cenário aí que não tem como competir, claro, Fábio, também com esse cenário de fotografia, né? Eu estou, assim, encantada pela arte toda dessa bancada. Vale a pena salientar isso. O cenário é de todos nós. Fábio Winter. Boa noite, Fábio. Discípulo de Alceu Feijó, que bom te ter com a gente, Fábio. Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo. Abraço para a Karina, para o Ângelo, para ti, para todo mundo que está assistindo a gente. E o sentimento é bem esse aí que tu falou mesmo, Feijó. Eu tive a oportunidade de conviver com ele diariamente por mais de uma década
E o sentimento é esse mesmo, assim, de uma pontinha de tristeza, talvez por não ter mais a chance de poder conviver aqui com ele, né? Mas com a certeza dos momentos bons que a gente passou junto, mesmo como colega de trabalho, inevitável algumas discussões, enfim, mas o exemplo de generosidade dele, do talento como fotógrafo e como cidadão de Novo Hamburgo, porque não dizer assim, né? É só um sentimento bom. A despedida dele foi algo que foi emocionante. Assim, eu voltei para casa, acho que uma pessoa mais tranquila até, depois de ouvir tudo que as pessoas falaram. Ele era teu chefe lá no grupo? Sim, foi diretor de fotografia, né, durante muitos anos, e foi o cara que me contratou, na verdade, né? Puxava as orelhas, Fábio? Várias vezes. A puxão de orelha recorrente era com a quantidade de cliques que eu fazia nas pautas, né? Tinha uma regrinha, porque como era negativo, filme não era algo barato, né? Claro. Então tinha que, assim, a determinação era sempre que possível 7 chapas ou 7 fotogramas por pauta. E eu e mais o Ricardo Wolfenbittel tínhamos certo probleminhas com essa regra, passava demais. Ângelo Reinheimer, é sempre um deleite estar contigo, nosso oráculo. Boa noite, Ângelo. Recíproca é verdadeira. Olha, eu confesso, eu estou muito triste. Tenho uma ponta de egoísmo. Eu queria ter conversado mais com o Feijó. As nossas histórias, sempre, as nossas conversas eram intermináveis. Ainda hoje eu lembrei de um fato pitoresco lá da década de 50, que eu fiquei sabendo que um amigo nosso comum, Paulo Daniel, um tremendo linguarudo, contou há um tempo atrás. Putz, eu não contei essa história para o Feijó. Eu senti saudade do Feijó eternamente. Isso a gente carrega para a vida toda afora, assim como eu vou sentir saudade do Sheffield, do Feijó. Claro. Esse ano é um ano estranho. Essa turma ali dos 90 e poucos assim está indo, e a professora Rosvita Brock, a professora Nivas Kern, já com seus 100 anos. Então, pessoas assim muito próximas da casa, muito próximas da gente, que se tinha grande estima, grande afeto, estão partindo. Bom, como todos nós vamos, claro, só que vão deixar saudade. E o Feijó eu te confesso que é uma saudade especialmente sofrida. O Feijó era uma pessoa encantadora, genial nas suas histórias, um ser humano de uma disponibilidade para ajudar o próximo, para trabalhar pela sua cidade. Realmente, o espaço dele nunca será ocupado no meu coração. Eu acho que no de vocês também não. São buracos que ficam, né, Ângelo? A gente vai perdendo pessoas tão queridas, tão especiais, e ficam alguns buraquinhos, alguns furinhos e alguns arroubos no meio também, né? Tem histórias ótimas, tem coisas divertidíssimas, que eu vou lembrar para você. Encantamento. Ô, Karina, tu trabalhou com ele também, né? Eu fui editora do Feijó por quase 2 décadas de opinião. Então, uma convivência do outro lado do Feijó. Ah, daí tu podia puxar as orelhas, como é que é? Seu Feijó, não, seu Feijó, isso não, seu Feijó. A gente podia trabalhar dessa forma. Tá, mas agora não pode nada? Como assim? Não é isso, seu Feijó. É que isso vai ser mal interpretado. Não é todo mundo que vai entender dessa forma.
O que é, Ângelo? Puxava a orelha dele, chamando ele de seu Feijó, de senhor. Feijó, sempre com respeito, né, Rodrigo? Sempre com respeito. Mas é que tinha umas coisas assim. Mas eu gostava muito disso nele, sabe? Essa autenticidade dele. Porque o que é importante, Rodrigo, é envelhecer com rebeldia. Isso que eu acho bem importante. Feijó era um rebelde, graças a Deus. Por isso que a gente tem uma lembrança dele assim, sabe? Porque ele sempre estava questionando o que estava acontecendo, a evolução mesmo da fotografia, ele aceitava tudo isso, né, Fábio? Mas ele tinha uma rebeldia em relação ao processo, né? De captura de uma imagem, de uma notícia, e essa rebeldia, essa insistência no bom jornalismo é muito marcante, né? É muito marcante Karina, ele mesmo. A escreveu por defesa. 71 anos, Karina. É Nos jornais de Novo Hamburgo, ele escreveu por 71 anos. verdade. É claro, contando aí a nossa Folha da Manhã também, a Folha da Tarde, né? Nos veículos do Correio do Povo, enfim, né? Ele foi um cronista, né? Ele foi um cronista, tanto da fotografia como da escrita, né? Ele foi um cronista, absolutamente. Um dos melhores cronistas brasileiros, poderia dizer até. Com certeza. Ô, Fábio, uma grande ironia, né? Um dia depois do dia da fotografia, né? Mais uma ironia nessa história toda, assim. Pois é, acho que mais uma vez ele estava protegendo a fotografia, ele não quis ofuscar com a partida dele, ele não quis ofuscar o Dia Mundial da Fotografia, porque certamente tinha essa coisa da proteção. não iriam falar tanto da fotografia porque ia ter ele tapando esse espaço. O Dia da Fotografia quis fazer uma postagem e fiquei procurando foto minha no meu início de carreira com ele e não tinha, porque na verdade quando eu iniciei lá no NH, como era filme, a gente não tinha o hábito de fazer uma selfie, né? Essa coisa da foto, a gente se colocar na foto era um pouquinho mais difícil, até porque fotógrafo geralmente a gente, ao menos lá, era um pouco arredio, assim, tu colocar a câmera num tripé, ou então, pior ainda, dar a câmera para alguém fazer uma foto tua, era algo meio raro, assim, né? Não encontrou? Não encontrei no dia, né? Hoje, assim, procurando, encontrei algumas coisas e tal, mas, enfim, já tinha passado ontem, acabei pegando uma foto para fazer a minha despedida, digamos assim, do Feijó. Eu roubei uma fotinho da Neia Dutra, que também passou, também foi nossa colega, né? Uhum. E também uma pupila do Feijó, e peguei uma foto dele que estava muito legal, ele com a câmera digital, já há alguns anos atrás, nesse material que ele se adaptou muito bem, nessa forma que ele se adaptou muito bem de trabalhar. E aí roubei essa fotinho ali para postar e escrever um pouquinho assim, uma singela homenagem do meu sentimento naquela hora, assim, né? Na verdade, teria muitas coisas para escrever, mas não ia caber na página do Facebook ali, ia faltar. Não cabe, não cabe. Eu tenho tido o costume, assim, de render homenagens públicas a pessoas especiais, carinhosas, ou que fazem parte da nossa vida privada ou da nossa vida pública, de fazer esse registro, né, esse obituário dentro da minha rede. Mas eu tenho visto gente torcendo nariz para isso, achando isso muito chato ou pedante. Não sei, eu queria provocar isso de vocês. Assim, vocês têm um sentimento de para quê? Tá over esse negócio, Fábio? Eu não acho. Eu acho que a gente escreve, posta tanta bobagem, né? Se vê tanta bobagem. Por que tu não prestar uma homenagem a um amigo teu ou então uma pessoa a qual tu respeita muito ou que contribuiu para alguma coisa na tua vida ou na vida de outras pessoas? E assim, eu sinceramente, eu posso até ter escrito alguma coisa que talvez alguma pessoa não goste ou ache que era impróprio, mas não sei, eu acho que cada um conhece a pessoa de uma maneira, mas o Feijó era uma unanimidade, assim, quanto à generosidade dele e a participação dele, assim, na vida de Novo Hamburgo, sabe? O Ângelo contou uma história ontem que eu já conhecia, enfim, mas que eu depois. Estava esquecendo, né? E acho que, assim, todas as pessoas vão ter alguma lembrança boa dele. E eu até, isso que tu falou, dos puxões de orelha dele, para mim, eram
são boas lembranças, porque esses puxões de orelha talvez me fizeram melhorar em algumas coisas. Outras eu não aprendi nunca, não adianta, mas eu sempre lembro que eu deveria melhorar. Os puxões de orelha foram recíprocos, tá? Só quero te dizer, eu também levei muito puxão de orelha do Feijó. Ô, Karina, tá over esse negócio? Não, não tá over, não. A gente tem por que falar, porque a gente conheceu, a gente nem falo só do Feijó, falo de maneira geral, assim. As pessoas correm para a rede para render uma homenagem. Não quer dizer que corram, né? Mas vão às redes para render homenagens públicas. Não é o lugar para isso, poxa? Eu acho tão legal esse lado da rede. Eu acho um lado bem usado mesmo para render homenagens. Enquanto eu rendi homenagem ao Feijó em vida, entende? Não é porque ele faleceu que eu rendi uma homenagem. Não é de agora que eu rendi homenagem ao Feijó. O lançamento do livro dele, eu fiz o Cá Entre Nós fez um programa especial pré-lançamento do livro na casa dele. Eu postei ontem a matéria, viu, Rodrigão? O segundo bloco. Coisa linda. Programa 37, lindo, porque a gente foi na casa dele, entendeu? A gente foi lá. Eu fiz o primeiro bloco com o Rafael, né, que organizou todo esse livro, e a Tuti, e eu fiz o primeiro bloco ali no Solar da Marquesa e fui ali na casa dele, que é do lado, praticamente, né? Então, na época. Então, foi uma homenagem, render homenagem a ele, eu fiz várias vezes, entende? Como fiz ao Vinícius Bossi também, várias vezes. Né? Ô, Ângelo, tá tudo certo essa questão da gente fazer homenagens públicas? Aliás, eu acho que é talvez uma das coisas boas, né, que a gente pode ocupar as redes sociais, ao contrário de muita gente que só posta porcaria. Eu acho que demonstração de amor, gratidão é tudo de bom e devemos fazer sim. Brega, cafona é falar mal da vida alheia, é postar frivolidades, etc, etc, etc. Então, fazer homenagem a quem a gente ama, admira, é tudo de bom. Qual é que é a história do Feijó com a Fundação Sheffield, Ângelo? Deus, tem muitas, mas daí a gente faz um gancho com o Dia do Patrimônio Histórico também, né? A Fundação Sheffield, ela é o marco fundatório, pode-se dizer, dessa ideia de preservar o patrimônio histórico em Novo Hamburgo e na região, né? E cá entre nós, né, preservar patrimônio histórico em Novo Hamburgo, e foi preservado de fato, é uma coisa que praticamente era um sonho improvável, né? De uma cidade com o boom da construção civil ali na década de 70, né, principalmente, né, que veio a reboque de toda a pujança aí do setor calçadista. Então foi muito complicado e não foi obra de um homem só. O Sheffield lançou as sementes e tal, mas teve muito apoio de N pessoas, né? E o Feijó foi quem ajudou o Sheffield nessa semeadura, né? Então, em 1974, durante os festejos dos 150 anos da imigração alemã no Brasil, o Feijó participou dessa comissão organizadora desses eventos, e, se eu não me engano, ele também era assessor de imprensa da Prefeitura de Novo Hamburgo, alguma coisa assim, e muito ligado ao prefeito Miguel Schmitz. Então, o Feijó, na verdade, deu a ideia ao Miguel Schmitz para convidar o Sheffield para participar dos festejos. Puxa vida. E isso foi o ponto inicial de tudo, né? Sheffield estava na Itália, Ângelo. Eu estava na Itália, desde 59. Aliás, o Feijó foi o primeiro brasileiro, o primeiro amigo a visitar o Sheffield na Itália. Bem nos anos 60, foi em 60, se não me engano. E isso era o resultado de uma longa amizade. Os dois se conheceram na Escola Técnica Parobé na década de 1940. Então, imagina só. E aí tem outras
500 histórias que o Schaeffer me contava do Feijó, porque o Feijó fez, às vezes, de irmão mais velho do Schaeffer no internato. Então, essa amizade era de longa data. E o Feijó era um protetor das pessoas, né? Ele gostava de ajudar, gostava de as pessoas. Ele foi a figura do irmão mais velho para o Schaeffer. Era um ano mais velho que o Schaeffer, estava um pouco adiantado já na escola, mas foram muito amigos. E o Feijó manteve essa relação toda a vida com o Schaeffer e sugeriu que o Schaeffer participasse com uma exposição na Sesc Brau e fez toda a intermediação com o grupo Strasburger, que cedeu o seu estande, a fábrica Strasburger, né, que era Calçados Franciscano, não fez exposição dos seus produtos, foi só uma exposição do Schaeffer. E fizeram um espaço bem caracterizado, uma casa alemã e tal, e o Feijó agitava isso tudo. O Schaeffer era um tímido, era terrivelmente... O Feijó articulou tudo. E foi o espaço mais visitado da Sesc Brau. Aquilo foi um sucesso. Claro que o Feijó alardeou essa exposição por toda a imprensa rio-grandense, fez o máximo, né? E ficou um espaço muito visitado, muito divulgado, e aí surge a ideia de criar um museu. Só que essa coisa de criar um museu, o Schaeffer sempre dizia, brincando, que o Feijó era o culpado de tudo. Porque o Feijó lançou a ideia de criar um museu com as obras do Schaeffer. O prefeito Miguel Schmitz topou imediatamente, também um visionário, né? Imagina, naquele tempo, pensar um museu de um único artista, enfim, era uma coisa muito doida. Estou fazendo a conta que ele tinha 46, 47 anos, Ângelo. Sim, jovem. O museu abriu em 78, o Schaeffer tinha 51 anos. E o Feijó 52, eram uns garotões. Só que, como tudo na administração pública, tudo é lento. Imagina, era um convênio, era a criação de um museu, não se tinha outra situação semelhante. Então, a coisa foi um tanto vagarosa e tal. Inclusive, foi o prefeito Miguel Schmitz que assumiu o compromisso, assinou o contrato com o Schaeffer, comprou o prédio, desapropriou esse prédio, e depois foi o prefeito Eugênio Nelson Ritzel que restaurou e que inaugurou o museu. Então, isso é importante salientar também. E o Feijó conseguia envolver todo mundo nessas histórias. Envolvia o Conselho de Turismo, que o presidente era o Vitor Hugo Kuntz, famoso charuto, o Paulo, vários empresários da cidade, e principalmente os irmãos Guzmão, né? Coitados, porque eles devem ter esses dois. Tanto que na importação dos quadros, muitas das obras que estão hoje no museu estavam na Itália. E o Schaeffer importou essas obras, só que não se sabia como importar. Essas obras chegaram no Brasil e ficaram embargadas na alfândega. Para que vocês tenham uma ideia da maluquice toda que foi isso, o próprio Mário Alberto Guzmão foi a Brasília para desenrolar a coisa. Pessoalmente, foi a Brasília especificamente para isso. Então, é uma turma espetacular daquela época e que é responsável pela criação do museu. E o Feijó era o maestro desse grupo, né? O Feijó movimentava a coisa. E quando a situação deu uma esfriada, ficou meio lenta e tal, isso o Feijó me contou várias vezes, com maior orgulho.
Então, hoje a gente até pode dizer que o Feijó, ele foi o inventor da fake news. Então, Olha lá, hein? Tá, mas a fake news do bem, no caso, né, Ângelo? Lógico. Tudo tem dois lados. E o Feijó resolveu, quando a coisa estava meio lenta, não andava, enfim, a gente precisa inaugurar o museu, o Feijó resolveu fazer uma matéria. Eu acho que para a Folha da Tarde e também para o Grupo Sinos, afirmando que outros 2 municípios estavam entrando na jogada, que também queriam ter o Museu do Sheffield. Em Leopoldo, o prefeito era o Prieto, se eu não me engano, pode ser, né? Sim, também um cara de visão, né? Levou estilo naquela época. E o prefeito de Campo Bom era o Phipps Schneider. Então, o Sheffield era amigo, o Feijó era amigo de ambos, né? Então ele largou esse blefe. Vocês combinaram. Campo Bom entrou na jogada e São Leopoldo também. Ele tornou a coisa oficial. E aí, mais rápido. A coisa começou a deslanchar e tal. E em 78 foi inaugurado o museu. Então, a coisa foi muito confusa, porque não se tinha restaurado nenhum prédio ainda aqui na cidade, na região metropolitana, nada também. O Teatro São Pedro já estava em obras, mas a Fundação Sheffield foi inaugurada em 78 e o Teatro São Pedro em 84. Então foi anterior ao Teatro São Pedro. Então não se tinha problema. E o Sheffield convidou para esse projeto o arquiteto Nelson Souza, que também foi colega do Feijó e do Sheffield na Escola Técnica Parobé. E para que vocês tenham uma ideia, só para finalizar esse capítulo, a coisa era tão maluca que não existia legislação para isso. Então, essa história do seu Mário Alberto ir para Brasília e da Aplub, através do Dr. Rolf Zelmanovic, os dois ficaram pressionando o governo federal. O ministro Delfim Neto, que era amigo do Dr. Rolf, resolveu editar uma lei para importar obras de arte de artistas brasileiros, para isentar de tributos, caso fosse para uma fundação ou para uso público. Então, essa legislação é a mesma que hoje ainda serve aos artistas. E essa turma toda ficou ali trabalhando, e o Feijó sempre à volta do Sheffield, ajudando, promovendo, divulgando. O Feijó, ele sempre achava que o Sheffield era mal divulgado, era pouco conhecido. Então ele se dedicou ao longo dos anos sempre na divulgação do Sheffield e na promoção do museu. Então isso fez muita diferença e nos deixa sempre muito gratos. Porque imagina o tamanho, a estatura que tinha ele. Hoje é muito fácil, né? Engenheiros de obra pronta, né? Ângelo, Fábio, Karina. Hoje com a fundação linda, maravilhosa. O Sheffield é esse monstro que está no ideário da gente, na nossa história para todo sempre. Hoje é fácil falar. 50 anos atrás a história era bem diferente, né? Tinha que construir muita história, contar muita história. E eles só conseguiram pelo peso moral deles. Eram pessoas com honestidade, com moralidade questionável. Isso foi o alicerce de tudo. Viu, Fábio? Eu estava feliz da vida que no aniversário do Feijó, acho que no ano passado ou no retrasado, ele levou bolachinha para nós lá na Rádio ABC. Eu feliz da vida que ele era um grande benfeitor, olha só. Que tal? Pois é, mal sabia tu que a bolachinha, comparado com todo o resto, era uma coisinha de nada, né? Mas eu não estava mais lá, então eu não recebia bolachinha. Eu fiquei com uma inveja tão grande, não pela bolachinha, mas por receber um coraçãozinho ali com o nome do Feijó. Isso ali é fantástico. Geralmente o aniversariante que ganha presente, ele leva presente para as pessoas.
Que coisa incrível, né? A generosidade de uma pessoa. Eu só quero dizer uma coisinha aí, não vamos chamar de fake news, vamos chamar de umas pautas colaborativas, porque ele largou a semente, a notícia é que virou fato, e não ao contrário. Né? Ô, Ângelo, eu tô achando que esse negócio de fake news é bem mais institucionalizado que a gente achava, viu, Ângelo? É, ótimo. É institucionalizado. Mas ele adorava isso e dava risada. Claro, deu para ele exclusividade, né? Exclusividade total nas pautas. Ô, Fábio, hoje os fotógrafos têm um rico material como cenário, né, para o seu trabalho em Novo Hamburgo, como poucos lugares na nossa região sul aí, de verdade, né, de história viva, de 200 anos de história, muito por causa dessa turma aí que construiu tudo isso, né? Nessa semana que a gente comemora a Semana do Patrimônio Histórico, e aí há que se considerar que a gente sempre acaba falando muito do patrimônio material, né, do estrutural, porque talvez ele consubstancie melhor isto e não seja mais fácil compreender o todo, mas aí também, enfim, tá o canto coral, tá a língua falada, tá a língua escrita, enfim. E imaterial também, né? O patrimônio imaterial. Mas para o fotógrafo é um prato cheio o trabalho dessa turma aí e tudo que vocês têm para trabalhar, né, Fábio? Sem dúvida. A gente tem a sorte, né, de ter tido pessoas como Sheffield, que no passado se preocuparam em tentar preservar o que ainda era possível de se preservar, tentando resgatar algumas coisas. Por isso que Hamburgo Velho hoje é cenário para ver um monte de gente, um monte de fotógrafos, vem de outros lugares para fazer fotos ali. E daí não estou nem falando só da foto dos prédios e do casario ali, mas até para que sirvam de pano de fundo para ensaios fotográficos, sei lá, de formatura, de casamento. Eu mesmo já fiz algumas fotos na escadaria da Fundação Sheffield, enfim, vários pontos ali. Na ruazinha do lado ali. Na ruazinha na Umirulau, na rua Piratini, uma rua que eu... Oi? Aquele beco, ele é o mais fotografado do estado. É maravilhoso. Eu só lamento que eu não tenho, porque na verdade eu me criei em Hamburgo Velho, né? Eu estudava no Pindorama e aí minha avó morava ali na Piratini 32 e eu geralmente estudava de manhã e ficava às vezes para tarde para ter educação física, ou então ficava porque o pai e a mãe estavam trabalhando e iam me buscar à noite, ou às vezes eu ia para casa à noite. Então aquilo ali era o meu jardim, né? O meu campinho, assim, né? De jogar pinica na rua Piratini, atravessar. O Parcão não era o que é hoje, mas a gente andava por lá, era toda aquela vegetação, tinha vários amigos ali, né? E também tem, assim, de lembrança de infância, além de viver naquela casa ali da Piratini 32, de poder andar por aquele bairro inteiro sem se preocupar, né? Também com a questão de segurança, que é outro diferencial também, né? Daquela época. Mas eu lembro que quando começou todo esse movimento de preservação e de tentar recuperar as casas, eu mesmo muito pequenininho, assim, né, um pivetinho, assim, né, ajudei a pintar aquelas casas ali nesse movimento todo encabeçado, liderado pelo Sheffield, né. Vamos lembrar do teu tio também, né? Assim. Vamos lembrar do teu tio, que faz parte desses dois momentos, né? Tanto na tua vida, na escolha da profissão, quanto na preservação do patrimônio, né? É outro fotógrafo também, né? Umas coisas se cruzam, né? Tu vê, eu entrei para fotografia por conta do meu tio, do Gilberto, né? E que acabou me envolvendo também nessa coisa da recuperação das casas. E eu nem imaginava naquele momento ali, né, que um dia eu ia estar envolvido trabalhando com um cara como o Feijó, que foi, na verdade, um dos mentores, né, da Fundação Sheffield e tal. Enfim, a gente está falando também de umas figuras aqui que representam muito, assim, né, o Sheffield, o Feijó, além da generosidade, da genialidade deles, assim, a generosidade é uma marca, assim, dos dois,
E as coisas se misturam, né? Fotografia, a arte, o patrimônio histórico e dois cidadãos, assim, que... Né, e aí fantástico. soma-se a isso Miguel Schmitz, Mário Alberto Guzmão, seu Paulo Sérgio, evidentemente, também, Paulo né? Sérgio. Óbvio, os dois, Guzmão. E também Eugênio Nelson Ritzel, que deu sequência também, né? Deu sequência ao trabalho e ampliou esse trabalho também, né? Muito pressionado por essa dupla também, né, Ângelo? Com certeza, com certeza. Quando visionário, o prefeito Miguel, enfim, imagina ter a ousadia de comprar esse prédio, de fazer um contrato com o Sheffield para criar essa instituição, né? Foi um marco na preservação de todo o resto. E o prefeito Ritzel não só restaurou o prédio, inaugurou o prédio, como ele comprou o prédio, ele também restaurou um prédio que foi desapropriado pelo prefeito Miguel, que é o antigo Schulhaus, a biblioteca pública, né? Lá no centro. E eu me lembro quando criança, eu tinha 10 anos de idade, a escola saiu para visitar a prefeitura, para conhecer o prefeito, e para visitar a Fundação Sheffield, que estava recém-inaugurada. E eu me lembro muito bem do prefeito Ritzel. Ele era uma figura, ele era um lord inglês, era um homem alto e tal, e que sentou com as crianças e ficou explicando o significado daquele monumento à Bíblia que estava sobre a mesa dele. E falando de como era importante colocar obras de arte e tal. E ainda na saída, ele ainda deu um disco compacto com o hino de Novo Hamburgo para cada criança. Eu fiquei abraçando a minha mãe com aquilo por meses. Então, assim, eram outros tempos, mas eram, enfim, pessoas assim de uma extrema sensibilidade e de um tremendo cuidado com a cidade. A vida era mais simples, ela não era tão corrida, não se tinham tantas demandas, não se tinha essa fatura de um momento da cidade que também não deu tão certo assim, né? E que foi toda aquela revolução industrial que Novo Hamburgo teve ali na década de 70, 80, e em 90 começou tudo, né? Então, hoje, a coisa é muito complicada em função daquele momento. Enfim, eu não estou aí para julgar isso, mas foi um momento muito rico para a cidade. A Fundação Sheffield, todos os monumentos que foram criados, o Teatro Pascoal Carlos Magno, biblioteca pública, enfim, foi o florescimento. CEMEC 2, né, Ângelo? A CEMEC 2 estava também, os grandes festivais, o professor Sarleco, uma grande programação, teatro era referência em todo o Brasil, e nós tínhamos um centro de cultura que oferecia um calendário diversificado de eventos toda semana. Eu aprendi a gostar de música erudita nos concertos que eram organizados com entrada franca no centro de cultura, né? Nós temos a sorte de ser de uma geração, pode-se dizer, nós todos, que teve um tremendo acesso à cultura e à cultura de alta qualidade. Verdade. E a Praça do Centro também era esse espaço, né, Ângelo? Sim, a praça. Eventos maravilhosos, né? Nossa, era tudo muito. O nosso grupo de danças gaúchas que se apresentava em todos os lugares da cidade, a banda municipal que no sábado pela manhã tocava no centro. Então, claro, o mundo mudou. A bandinha do Bolota? Sim, a banda do Bolota, o trenzinho, que era o sininho que andava para os passeios turísticos, o grande chafariz das águas dançantes, e o brinquedo da Praça dos Brinquedos. Né? Quem não se pendurou naquilo?
Então, é um pouco saudosista, mas quando a gente fala em passado, fala em patrimônio, não adianta. O saudosismo é um dos ingredientes e é saudável de uma certa forma. A gente não pode achar que as coisas podem ser assim novamente, elas nunca vão ser iguais, nunca vão ser assim novamente, vão ser diferentes, podem até ser melhores, né? Mas Novo Hamburgo foi uma capital com uma grande efervescência cultural, era uma coisa gigantesca. Ô Ângelo, a Karina ela é muito representante aqui no nosso quarteto daquele momento da Revolução Industrial, né? A família dela toda, cada um do pai e tios era dono de uma fábrica de calçado gigante que empregava centenas, milhares de pessoas. A gente fez, Karina, quarta-feira um debate muito precioso com o nosso secretário de Cultura, Ralph Cardoso, com representante da FAMURS, né, o Vinícius Brito, e também o gestor do curso da nossa Universidade FEVAR, da Indústria Criativa, né, o professor Cristiano Max Pinheira. E falamos muito sobre o caminho da indústria criativa, aonde o Fábio e o Ângelo estão diretamente ligados, e a nossa Vale TV, e a Karina com todos os seus projetos também, o jornalismo está diretamente ligado também a essa indústria, né, a comunicação de maneira geral, mas o teu trabalho como apresentadora, como jornalista também, além de ser uma incentivadora das artes, como sempre foste, né? E o Vinícius Brito traz uma informação muito valiosa, assim, de que nós temos aí em torno de 190 mil pessoas só cadastradas na indústria criativa, só as que estão lá ou com MEI ou como funcionárias na indústria criativa no Rio Grande do Sul. Isso é muito mais do que, por exemplo, o sapato hoje representa. Sim. A gente vê uma busca de uma nova identidade para a nossa região, quando eu faço a defesa que a gente pode ser todas elas, inclusive parte ou calçado. O erro é a monocultura. Não, isso. Esse é o pecado que nós cometemos lá atrás, provavelmente. Entre todos eles, o maior. Mas o erro é a monocultura. Agora, a gente pode ser, sim, essa capital de uma indústria criativa, seja ela de games, do audiovisual, da música, das artes visuais, das artes plásticas. Eu não sei tudo que a gente pode ser. Da comunicação. Eu não sei tudo que a gente pode ser, mas eu quero muito que a gente caminhe para isso, Karina. Essa é uma boa semana para te provocar de novo essa discussão. Não, eu quero até... Interessante tu falar isso, porque eu me criei mesmo dentro de indústria de calçado, tá? De esteira de calçado. De ver o calçado sendo feito manualmente, passar por esteira, brincar com carretel quando era criança, né? Das costureiras, dentro de fábrica, no chão da fábrica mesmo. E meu pai foi um dos primeiros a investir em publicidade de cadeia nacional, junto com Clóvis Nocha. E os dois formaram uma dupla, né, para fazer os comerciais da empresa, dos calçados Neri, meu tio dos calçados Miller, né? Mas meu pai foi aquele cara da indústria criativa já, porque ele sacava bastante comunicação e ele escrevia para um jornal, junto com o Júlio Weissheimer, um jornalzinho do São Jacó, que depois virou o Campus 1, né, da FEVAR, onde eu estudei, fiz artes visuais, belas artes na época, não me formei, mas fiz bastante do curso. Então, tem essa veia criativa na família, tem essa coisa e essa vontade sempre de colocar criatividade na mesa em jogo. E eu acho interessante tu colocar isso, Rodrigo, porque esse é o caminho. O Feijó foi uma pessoa extremamente criativa, né? Ele é um exemplo de criatividade, né? Então, eu acho que nós temos realmente uma vocação criativa. Uma vocação de Novo Hamburgo é uma vocação criativa, sabe? E não apenas para o calçado. Tem várias áreas que a gente poderia trabalhar melhor e tem uma vocação já, né? Quando ele diz essa coisa do Feijó fazer primeiro a notícia para depois virar o fato, já é uma criatividade imensa, né? Uma originalidade, uma capacidade de fazer com que as coisas andem. Porque a criatividade faz as coisas andarem, Rodrigo. Se tu ficar só naquela coisa pragmática, seca, dura, tu não faz a roda girar. Mas a criatividade faz a roda girar. Sempre. Eu acho isso. Fábio,
Fala, Karina, desculpa. Não, é isso que eu queria dizer. Eu vejo o Fábio na fotografia, eu vejo o Ângelo, Então. eu vejo tu na Vale TV, eu me vejo, né, nesse tipo de ideia de que sempre é possível fazer diferente. E fazer diferente é ser criativo, deixar que a criatividade venha à tona e transformar isso numa indústria realmente, né, uma organização melhor para a cidade. E é uma indústria muito desunida, né, Fábio? Desculpa, só para fazer um parênteses na fala da Karina, essa tradição, essa vocação que a cidade tem hoje de ser uma cidade prestadora de serviços, de economia criativa, enfim, ela é uma vocação que está sendo resgatada. Nós precisamos pensar que Novo Hamburgo, o calçado, indiscutivelmente foi o momento mais importante da cidade, mas ele não foi o primeiro. A cidade desenvolveu com o comércio, com a indústria, com aquelas pequenas empresas familiares e muito diversificadas. Então, hoje, na verdade, nós estamos resgatando a nossa primeira vocação. E o patrimônio histórico entra nisso como uma grande matéria-prima. E com aquela coisa que a cidade ela deve se reinventar, ela não precisa se reconstruir. Ela deve sim se reinventar sempre, né? Mas preservando os seus valores, preservando a sua história, né? Então isso é muito importante. Desculpa, Fábio, eu puxei o Fábio, a gente está vivendo agora essa discussão muito forte na cidade. Tu tens participado de várias reuniões também, a partir do que a lei Aldir Blanc ela nos provoca, né, a pensar projetos para a cidade. E o que a gente está vendo é uma classe, não vou nem dizer desunida, mas antes de qualquer coisa, dispersa, por fazer por conta, por si só. É isso. Uma classe que está se estruturando, de repente. Que não tem uma organização administrativa, né, técnica enquanto negócio, né, mas que é de uma série de iniciativas e valores gigantes que talvez não consigam compreender o potencial efetivo que existe. A gente está nesse momento aí fazendo a escolha do novo Conselho de Cultura, né? Tu está participando de 2 setoriais dentro das artes visuais e do áudio, das artes plásticas e do audiovisual. E a gente está tendo a oportunidade de pensar projetos que podem ser gestos esparsos, desconexos, ou que podem fazer parte de um todo que seja realmente esse alavancador de um novo momento para Novo Hamburgo. Onde, é claro, a gente vai prescindir demais do que a gente tem hoje e pensar em outros tantos aparelhos que a gente possa estar utilizando, né? Tem aí a Fundação Schaeffer, que é esse espaço onde a gente enxerga dança, música, artes plásticas, literatura, por todos saindo pela janela fora. Hamburgo Velho como esse grande espaço a céu aberto, uma série de ateliês, uma série de espaços de artes cênicas, alguns em manutenção, outros carecendo de um pequeno apoio para né, explodirem, como Luz e Cena, como a Paranoia, como os colégios e os nossos que eram, né, até pouco tempo atrás, os nossos espaços de assistir peça de teatro, de assistir música, eram os auditórios dos colégios e dos nossos clubes, né? O que tu enxerga, Fábio, como caminho para nós, como negócio, como futuro de uma cidade, como valor para uma cidade? No momento em que a gente vê o teu próprio ofício provocado a se redescobrir, né? Tu tem te posicionado nos últimos anos cada vez mais como profissional, né? Criado tu como produto e a tua arte como um produto, te desafiando a ser melhor que tu é e podendo levar essa tua contribuição para outros tantos, né? Para outras centenas de pessoas, que nós já temos aí mais de 300 agentes cadastrados lá no espaço, no nosso portal, e meia dúzia de espaços realmente como centros, como núcleos, quando nós devemos ter, com certeza, centenas deles também pela cidade, né? Eu acho, Rodrigo, que aqui
Novo Hamburgo sempre foi um celeiro de talentos dos mais variados nichos, né? Quanta gente conhecidíssima né, do meio das artes plásticas. Bom, vamos começar, né? Olha o que é o Sheffield, né? Sheffield conhecidíssimo país, fora do país. A gente tem vários e vários atores. A gente tem gente muito boa nas artes plásticas e talvez esses gênios todos nunca, ou na sua grande maioria, não tivessem tido a preocupação em se organizar ou mesmo assim gastar os seus neurônios para pensar a coisa como negócio. A coisa foi acontecendo, que os caras eram tão bons, que eles iam criando obras fenomenais e talvez não tinham todos eles essa preocupação de transformar isso num negócio. Claro que muitos se deram bem ou se deram melhor do que os outros por conta do seu talento e de ter pessoas que enxergavam e ajudaram talvez a organizar isso dessa forma, né? Mas eu acho que é aquela coisa, talvez as pessoas se organizem ou passem a se preocupar ou a criar alternativas quando o sapato aperta, né? Eu acho que hoje a coisa... A pandemia também. Antes da pandemia, a crise, né? De uma certa maneira, porque se eu pensar para mim, assim, enquanto negócio, a fotografia ela já não estava boa, já não era mais tão boa, mesmo antes da pandemia. A coisa mudou. Então, isso que tu falou, Rodrigo, a gente vai tentando se reinventar, criar outras alternativas, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento dessa crise toda e fazer, sim, essa organização. Claro que a gente já tinha pessoas, tu citou aí, Luz e Cena, enfim, algumas pessoas que viraram empresas, né? E que geram um recurso na cidade, né? E empregam muita gente, enfim, mas eu acho que, na verdade, o que falta não é nem só a classe se organizar, falta é a cidade como um todo enxergar arte e cultura como uma fonte de renda, e não achar que cultura é algo dispensável, que patrimônio histórico é algo dispensável, né? Se analisar bem, eu não sei, eu não saberia calcular o tamanho disso tudo, mas eu acho que transformando esses espaços, enfim, de casas que foram recuperadas, se transformando em espaço de arte que pode abrigar, além de exposições, talvez abrigar algum espetáculo de um tamanho menor e tal, tudo isso gera receita, gera trabalho para um monte de gente. E, às vezes, durante muitos e muitos anos, a gente teve essa preocupação só com o calçado, demorou muito para se enxergar outras coisas. Mas eu acho que isso está mudando, felizmente. A gente tem gente muito boa aí, preocupada com isso e organizando. A gente só tem que tratar de proteger o que a gente tem e tentar criar mais e mais alternativas. Né, a Fundação Sheffield é um espaço que só não dá para fazer uma rave lá dentro. De resto, não dá essa ideia. Não dá ideia. Só não dá para isso. O resto tudo cabe lá dentro. Né? Não tem que... Só no jardim. Só no jardim, pois é. Não, mas não vamos sapatear demais naquela grama lá, tem umas árvores meio bonitinhas lá, que é melhor a gente cuidar delas. Tem outros lugares, tem uma fábrica abandonada que poderia ser lugar para uma rave. E até, quem sabe, para outros espaços de arte também, né, Ângelo? Quanto lugar fechado aí que pode ser aproveitado. Verdade. Ô, Ângelo, a gente está encaminhando para o final do programa de hoje. Eu quero te fazer uma outra provocação que a gente vem conversando muito nos últimos meses, talvez ano, em torno dessa aproximação que temos pelos 200 anos da imigração, né? Uma data simbólica, redondinha, que sempre a gente comemora de uma forma ainda mais especial. E tanto eu quanto tu não fazemos essa ode ao pan-germanismo, né? Não se trata disto, muito pelo contrário, críticas a isto, mas sim uma reverência ao legado de valor que todos nós temos com os nossos sobrenomes aqui, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande de aproveitar o momento
como esse momento de uma nova virada. E acho que o Ângelo começa a fala de hoje falando nisso, né? De outra forma, mas falando. Foi lá, nos festejos dos 150 anos do sexcentenário da imigração alemã, do centenário, pré-centenário da imigração italiana, que o Rio Grande do Sul dá uma guinada para suas artes, né? Para sua produção intelectual, para sua criatividade. Vem aí pela frente, Ângela, uma grande oportunidade da gente cuidar de patrimônio histórico, para a gente falar em inovação. A Alemanha é o país no mundo da inovação, para a gente falar em indústria criativa e para a gente falar dos nossos próximos anos. O que tu está enxergando nisso como oportunidade, Ângelo? Aí vale esses eventos ligados à imigração alemã, festejos relativos à imigração alemã sempre foram importantes. A festa do centenário da imigração alemã, em 1924, foi justamente onde se costurou a emancipação do município, que chegaria 3 anos depois. Então, não existe fato mais importante. O Borges de Medeiros veio visitar Novo Hamburgo, quer dizer, ele abriu os festejos do centenário da imigração alemã, aqui no Rio Grande do Sul, aconteceram em Novo Hamburgo, ali na área onde hoje é a Praça 20 de Setembro. Então, aquilo foi um marco para a cidade e que o governador conseguiu visualizar o forte da indústria, do comércio, e que Novo Hamburgo realmente tinha todas as condições de virar o novo município. Então, isso foi costurado naquele momento. E depois, em 1974, a cidade, então, recebe um museu de arte e que salva o centro histórico, que foi o ponto inicial dessa tomada de todo o bairro Hamburgo Velho, de todo o centro histórico, pela preservação. A gente fala em reserva ambiental. O que é uma reserva ambiental? É mata nativa e tal. Reserva é sempre algo que a gente imagina para usar futuramente. O patrimônio histórico, ele é uma reserva cultural para a cidade. E ele é usado hoje, mas pode ser usado muito mais no futuro. E se fez muito, se conseguiu muito nesses 40 e poucos anos, aí quase 50 anos. Muitas coisas deram certo, outras não deram certo. Estamos sempre dando alguns passos para frente, outros para trás. Mas foi a cidade, aqui na nossa região, talvez, que mais tenha feito. E aí tem outros fatores. Hamburgo Velho acabou ficando congelado com a criação do novo Hamburgo. Então essa evolução para a cidade nova, esse percurso para essa cidade nova, lá em 1876, com a chegada do trem, fez com que Hamburgo Velho ficasse razoavelmente preservados. E nós temos prédios do início da imigração alemã, prédios de enxaimel, e nós temos prédios da década final de 1800, início de 1900, e nós temos uma outra área que é espetacular e que é fundamental para a gente entender a evolução urbana, a evolução histórica, o desenvolvimento industrial da nossa cidade, que é a Avenida General Osório, que é o corredor cultural, que infelizmente foi destombado pela secretária de Cultura, a senhora Beatriz Araújo. Ainda está sendo discutido, né? E judicialmente a coisa, nós perdemos uma batalha, mas ainda não há guerra, e aquela área ali é uma reserva para o futuro, que é uma área que, nesses 5 anos de tombamento, ela desenvolveu muito, de uma forma muito boa. Vários prédios foram restaurados. General Osório, né? A General Osório. Nós Sim, temos Santa Catarina.
restaurantes, várias coisas nesses últimos 5 anos aconteceram justamente por aquilo ser uma área tombada, por ter prédios históricos. Então, a cidade precisa lutar para manter isso. E nós estamos, sim, nós estamos com essa lição de casa muito bem feita, esperando esse bicentenário, né? Nós precisamos também deixar um marco nas comemorações dos 200 anos. Eu acho que é uma tarefa que até nós conversamos já muito sobre isso, né, Rodrigão, só que com esse pandemônio, né, as coisas acabaram meio que parando, né? Mas é uma coisa que a gente precisa retomar. Novo Hamburgo, acho que deve ser a liderança na região a tocar isso, e nós precisamos ter concretamente, deixar para as futuras gerações algo em torno dessas comemorações. Então, acho que a gente precisa começar ano que vem a trabalhar nisso. Fábio Winter, Karina Moraes, Ângelo Reinheimer, adorei conversar com vocês nessa noite de sexta-feira, noite fria, gelada. Eu prometi que era 4h30 fora do ar, mas eu sei que vocês também têm os compromissos de vocês, né? Estamos gravando no meio da tarde dessa sexta, todo mundo precisando correr, voltar para o serviço. Que é, Ângelo? Eu só estou aquecendo agora, eu só estou no aquecimento. O Ângelo, né, Fábio, Karina, é aquela pessoa para a gente sentar por horas e horas e horas, sempre. Deixa passar a pandemia, Ângelo. Eu sempre com um gravador do lado. Ele está chegando a. Karina foi sempre uma amigona, sempre super apoiou a casa. Nossa, é uma amiga querida. E o Fábio idem, é sobrinho do Gilberto, que é um amigão. O Rodrigo dispensa comentário. Então, foi uma tarde de sexta-feira, uma semana triste, foi um final de semana, um final da semana muito bom. Então, eu agradeço a todos. Esse é teu ponto final, Ângelo Reinheimer? Esse é teu ponto final? É meu ponto final. Ângelo, sabe que eu tô fazendo com o Papai do Céu assim um pedido para que a gente possa votar umas 3, 4, 5 pessoas que possam viver 600 anos, tá? Marciano Schmitz e tu estão na minha lista, tá? Bravo. O resto vai ter que fazer campanha a partir de agora. Tem que fazer campanha. Marciano foi o primeiro a entrar, depois que o Schaefer já não estava mais aqui. Tu já faz a Pode somar meu voto também. O que é, Fábio? Pode somar meu voto ao pedido também. São maravilhosos, né? Tem gente Marciano que não pode foi meu vizinho. tão rápido. Fábio Winter, teu ponto final, Fábio. Quero agradecer o convite para participar mais uma vez, Rodrigo. Pena que longe, assim, corporalmente, né? Mas a gente sabe, a gente está sempre conectado aí. E torcendo para que acabe essa pandemia de uma vez, para que a gente possa combinar. Vamos marcar todo mundo junto, um cafezinho com o Ângelo. Isso aí. E vamos gravar em vídeo, em áudio. Isso aí. E essa mesma formação aqui. Não, mas vamos fazer amanhã, na Fundação Dá, senta um em cada canto da sala grande ali. Pode ser. Espaço. Pode ser. Vamos fazer amanhã, só que se a gente contar para mais gente, vai lotar, não adianta. Esse é o problema. Sem aglomeração. Sem aglomeração. Karina Moraes, ponto final, Karina. Dizer que é um prazer enorme daqui, só com os amigos, né? Muito bom e dar esse... Nem falamos de política hoje, Karina. Mas para quê? Tá bom assim. Ou falamos de política do início ao fim? Eu acho que é política também, né? Nós estamos falando de cultura, a gente está falando política de política pública, também. Né? Política pública, claro que sim. E é bom saber que o Fábio tem essa ligação também, né? Através da participação dele no audiovisual e nas artes plásticas, né? Eu que fiz também, né? A Belas Artes lá no Campus 1, né? Também tem um pezinho. Eu fui fazer Belas Artes, rotei no vestibular. Quando eles olharam para mim, isso está fora. Já era. Nem balé tu não fez? Eu fiz balé na Aliança. Tu não fez balé também? Fábio é meu professor de balé. Tão desajeitado quanto. Olha, eu sei abrir o espacato. Já fiz isso sem querer algumas vezes. Foi um horror.
Mais sorte que juízo, tá tudo mundo mais, né? Olha, agradecendo demais muito essa bancada. De estar com vocês. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, mas sobretudo carinho da audiência de você, nosso telespectador e internauta. Ficamos por aqui nessa sexta-feira. Voltamos na próxima segunda, a partir das 21 horas, não ainda ao vivo, mas um programa inédito, fresquinho para você. Até lá!